Fala, galera do Unilink, tudo bem com vocês? Dr. Daremboy aqui, médico de família, e hoje a gente vai trabalhar algumas questões aqui. A ideia é trabalhar medicina preventiva e políticas de saúde em geral. Então a gente vai trabalhar aqueles nomes que a gente sempre ouve quando a gente está na aula de saúde coletiva ou quando a gente está discutindo alguma coisa dentro ali do âmbito de gestão em saúde. Então hoje a gente vai fazer algumas questões desse âmbito, são questões que em geral não são difíceis, então o aluno em geral ele tem que gabaritar essas questões. Então ele não tá antenado nessas principais questões é muito ruim. Até porque no fundo, vai ser o básico que ele vai trabalhar no dia a dia. Então, se ele não souber essas questões, talvez ele só esteja atendendo, mas ele não está exatamente entendendo o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, ou qual o protocolo a se seguir. Eu brinco que quando a gente inventa uma gestão em saúde, a melhor forma de a gente mostrar que ela está errada é fazendo ela de forma correta. E aí lá na ponta da gestão, né, tem a ponta do atendimento, a ponta da gestão. Na ponta da gestão, eles vão perceber, pô, essa política que a gente está fazendo, as pessoas estão implementando, os profissionais de saúde estão implementando e não tem funcionado. Então a gente vai repensar essa política. Porque se a ponta de atendimento, né, não estiver fazendo, a ponta de lá sempre vai achar da seguinte forma: o dia que fizerem vai dar certo. Então, quando a gente está fazendo e não está dando certo, é a forma que aí é o outro lado tem que pensar o que está acontecendo. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente traz aqui é do FT 2017, acesso direto. Lembrando que essas questões quase sempre são de acesso direto, já que é uma residência de acesso direto mesmo, não tem pré-requisito para a maior parte das provas que vão cobrar aí medicina preventiva. Vamos lá, então. O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, também conhecido como PEMAC, tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade de serviços de saúde oferecidos aos cidadãos e os seus territórios. Portanto, os médicos que trabalharam na atenção básica devem estar familiarizados com esse programa, pois participarão dele. O Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica, também conhecido como PIMAC, tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos e seus territórios. Para isso, propõe um conjunto de estratégias. Ponto. A premissa básica do PIMAC, sobre a qual todo o programa desenvolve, é o PIMAC ele foi alterado no formato em que ele existe hoje. A gente já não tem ele no formato atual, então se vocês procurarem, a maior parte deles foi mudado para um modelo em que a gente consiga fazer a distribuição de recursos já focando em qualidade, né? Então mudou-se um pouco a forma de fazer. Mas aqui ele tenta confundir o candidato. Então note que a questão ela vai colocar como primeira alternativa financiamento, depois integralidade, letra B, letra C, longitudinalidade, e letra D, treinamento, e E, avaliação. Olha que curioso, quando ele coloca integralidade e longitudinalidade, se o aluno não sabe o que é PIMAC, ele acha que é a atenção primária, deve ser os atributos da atenção primária, ele pode errar. Não são os atributos da atenção primária, que podem incluir, óbvio, né, integralidade e longitudinalidade. É uma questão de fiscalização. Então, o eixo transversal do desenvolvimento é justamente desenvolver o conjunto de ações, após, lógico, ter ocorrido uma adesão, uma certificação, aliás, uma adesão e uma contratualização com o modelo, o município faz essa contratação, a gente começa, então, a desenvolver as ações buscando uma qualificação. Aí depois entramos na parte de certificação, onde vai haver uma avaliação, um monitoramento e depois uma educação permanente. E por fim, né, porque eu teoricamente eu já fiz uma primeira ação, agora estou fazendo uma educação permanente para fazer, para continuar. E nisso eu começo a fazer a cooperação horizontal, e aí a gente entra na recontratualização. Então já não contratualização, já fiz, agora estou apenas mantendo, em que eu faço um apoio institucional e aí fico monitorizando esses indicadores de saúde e mantendo a cooperação horizontal. Então, o financiamento, ele não necessariamente entra como algo que tem que ter para se desenvolver e nem o treinamento, até porque o nome é educação permanente. Então, o que fica, na verdade, é a avaliação. Então, a letra E tá correta, é a avaliação. Seria autoavaliação, mas isso é necessário. A avaliação e depois um desenvolvimento ali de um monitoramento seriam as corretas. Então, aqui é a avaliação, letra E está correta. Mas o PIMAC, no formato que ele existia antigamente, ele mudou um pouco, tá bom? A segunda questão é do sua irmã, e aí, obviamente, ele vai colocar uma história voltada pro local, né? E aí ele coloca Fernando, um médico de família, de comunidade, que iniciou recentemente sua atuação em uma unidade de saúde recém-inaugurada no bairro de Puraquequara, em Manaus.
em sua primeira semana, sua principal atividade foi territorialização. Sobre o processo de territorialização é que eu já estou afirmar. Então ele quer saber um pouco sobre territorialização. Então tentem lembrar, a territorialização é aquele processo onde a gente faz o levantamento do perfil daquele território, incluindo a geografia, então a parte inclusive, vamos assim dizer, de dura, né? Então vias de acesso, características dos domicílios, estruturas que tem naquele local. O levantamento do perfil demográfico, aí já é uma coisa mais de antropologia local, né, e socioeconômica, também institucional, o que o Estado tem ali dentro daquele local, e também coisas como várias igrejas também vão incluir. Identificação de condições de vida desses cidadãos, uma coisa mais íntima, os agentes comunitários ajudam muito nisso. E aí a gente vai desenhar o território das unidades e depois a subdivisão dos territórios de cada agente comunitário. E aí ele vai colocar as alternativas para a gente. Então, sobre o processo de territorialização, é correto afirmar que A. Possibilita a identificação de grupos, famílias, indivíduos sujeitos a riscos e vulnerabilidades, possibilitando ações apropriadas e resolutivas. Até aí está correto. Se a letra A ela é perfeita. Como ele quer saber o correto, teoricamente, já seria a letra A. Vamos ver se as outras têm alguma aí que possa permitir uma anulação de pergunta ou uma coisa assim. Mas eu marcaria a letra A de cá. Letra B. É uma ação de prevenção de doenças e promoção de saúde das pessoas da área de abrangência da unidade. Então, não é uma ação de prevenção, é de identificação mesmo. Identificação ou levantamento. Então, identificação bate, mas prevenção não necessariamente. Prevenção é um processo que, óbvio, vai usar como ferramenta o que eu tiver territorializado, mas não necessariamente o processo de territorialização é já a medida de prevenção. C. O médico não deveria participar desse processo, uma vez que o mesmo é atribuição dos agentes comunitários. Os agentes comunitários também auxilia no processo de territorialização, mas o médico e o enfermeiro também têm que fazer parte desse processo, por dois motivos. O primeiro é de que entender a gravidade de doenças e pensar num território é mais fácil quando se tem o expert em doenças, que são os médicos, e em cuidado, que são os enfermeiros. Então, só deixar na mão dos agentes comunitários não fica tão forte essa territorialização. E também é ruim que o médico e o enfermeiro não participem, já que eles vão trabalhar no mesmo território, e aí demonstra uma falta de conhecimento do território, caso eles não tenham participado do processo. Então, o médico deve sim participar, essa letra C está errada. E a letra D, seu principal objetivo é determinar a divisão do território em áreas e microáreas. Não. Só dividir em áreas e microáreas não é importante. Muitas vezes é o que se preocupa. O quanto essas famílias são frágeis e tal. Então, às vezes, é uma preocupação de quem está trabalhando, saber com quantas vidas está trabalhando. Essa é uma preocupação, às vezes. Mas não é a preocupação de quem está fazendo. Quem está fazendo está levantando um perfil epidemiológico. Então, o objetivo é conhecer melhor essas famílias. Esse é o grande objetivo. Então a gente não pode esquecer disso, porque obviamente que às vezes o resultado acaba virando números, né? Então, território tal, microárea tal, tantas pessoas por local, tantas gestantes, não sei o quê, fica um negócio meio cru. Mas o objetivo de ter territorializado é conhecer de fato o território. É que depois que a gente já conhece o território, acaba que algumas coisas viram pressupostos, mas esses pressupostos são muito importantes, que é justamente a condição social, econômica e estrutural que tem naquele bairro, para me conseguir pensar nos melhores desempenhos para a saúde, né? Então, o médico de família ele é um viciado em pensar, em otimizar como que o bairro poderia funcionar melhor em termos de saúde e como isso tem afetado a saúde local e ele como pensar em melhorias. Então, muitas das vezes, ele se vê olhando para o território e pensando, putz, em volta desse bar aqui, a gente tem um índice muito maior de pacientes com insônia. Será que eles estão tocando som alto? Então, parece uma coisa boba, mas isso pode ser uma ocorrência que o médico pode perceber. Então, se ele conhece bem o território, bem onde cada paciente mora, ele consegue ir mapeando devagarinho esse território e conhecendo. E o processo de territorialização, lembre-se, uma vez que eu terminei de enumerar as coisas, não acabou o processo. Eu vou continuar fazendo essa territorialização de forma contínua. Obviamente, o trabalho inicial ele é herculeano e depois vira um trabalho aí do dia a dia que tem que ser feito e conhecendo melhor e otimizando, porque de repente, num território que não tinha um mercado, surge um mercado, pode mudar um pouco a estrutura do bairro. Bom, muito que bem. Então, essa foi a questão 2. Então, a primeira, realmente, a letra A está correta. Então, a territorialização, ela possibilita a identificação de grupos, famílias e indivíduos sujeitos a risco e vulnerabilidades, dando ações apropriadas e resolutivas. A terceira questão é do mesmo local, né, da CERMA, também de 2019, e aquele que aborda a PNAB. Então, em 2017, a Política Nacional de Atenção Básica foi reformulada, estabelecendo que. Então, vamos lá.
há outras estratégias de atenção básica à saúde, além da estratégia de saúde da família, que devem atuar de caráter permanente. Não, de caráter permanente ele coloca que é a estratégia de saúde da família, mas existem outras que podem existir de caráter temporário, como, por exemplo, as equipes de atenção básica à saúde, né? Então, além da estratégia de saúde da família, existem outras atenções, mas de caráter permanente seria a atenção permanente deveria ser a estratégia de saúde da família. Letra B, não está incorreta essa. Apesar das unidades básicas de saúde do modelo ESF, apenas as unidades básicas de saúde do modelo ESF são campo de ensino em potencial. Não. Então, assim, dá para você ter ensino em atenção primária do tipo BS, do tipo ABS, dá para você ter, inclusive, ensino potencial em PAN, em UPAs, em hospitais. Então, não, isso não é dito na PNAB, tá? A PNAB coloca que há um campo potencial de ensino diverso aí, não especifica apenas o modelo estratégia de saúde da família. Então, por enquanto, as duas primeiras erradas. Letra C. Será composta por uma equipe mini médico, ok, enfermeiro, ok, técnico de enfermagem, ok, e não, agente de endemias não. É agente comunitário, tá? Então, o agente de endemias, ele não entra com uma equipe mínima ali. A equipe mínima é agente comunitário, e são os quatro que compõem. Óbvio, a equipe vai precisar de mais profissionais, ela vai precisar de uma equipe de serviços gerais, de uma equipe de recepção, muitas vezes de uma equipe, dependendo da prefeitura, de uma equipe de motorista, que pode estar aderido de uma equipe aí de apoio, né, do EMULT. Então, a equipe pode ter uma composição. O mínimo é um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, geralmente mais do que um, e os agentes de endemias, os agentes de saúde, perdão, agente de endemia não, agentes de saúde, agentes comunitários, o ACS, que a gente chama de agente comunitário de saúde, justamente para que ele consiga fazer o suporte, né, sejam os tentáculos dessa unidade, consigam atingir os territórios. E que é aquele brinco, né? São os tentáculos, mas que também são cabeças pensantes, que atuam de forma propositiva, que fazem boas reuniões de equipe, que ajudam na decisão do médico e do enfermeiro, e às vezes até apoiam na decisão dos técnicos de enfermagem. Então, o agente comunitário faz parte da equipe, o agente de endemias, não. E por fim, letra D, os termos atenção primária à saúde e atenção básica à saúde são equivalentes e passam a ser usados como sinônimos. Sim, isso é até um artigo da Fiocruz, do Samuel Jorge Correia, que discute exatamente isso. Qual a diferença entre atenção primária e atenção básica, né? E qual que seria como que eu percebo essa diferença? Então, na verdade, comparativamente os conceitos de atenção primária à saúde e atenção básica à saúde, na literatura são termos que são usados como sinônimos, então indicam a mesma coisa. Obviamente lá fora a gente usa o Primal Health Care, né, o APS, atenção primária à saúde, que se você traduzir literalmente fica atenção primária, que seria da onde a gente tirou, né, lá da Alma Ata, desse princípio. Porém, do jeito que se colocou, se preferiu usar atenção básica em 2011, porque ficaria uma coisa mais fácil da população entender. Tentou-se fazer de uma forma mais didática, também tinha alguma questão de que essa atenção primária ela poderia ter um som muito hierarquizado e o paciente entender que aquilo tinha uma função menor, né? E hoje em dia a gente usa atenção básica e fala muito dessa estratégia de saúde da família, né? E então, na verdade, assim, é a mesma coisa. Então a letra D está correta. Os termos de atenção primária e atenção básica à saúde são equivalentes e passam a ser sinônimos a partir de 2017 com a PNAB. Isso já era meio que vinha se equivalendo já há algum tempo, na verdade. Quarta questão, então. A Política Nacional de Atenção Básica conceitua a atenção básica à saúde como? Então, aqui a ideia é, se você abrisse o PNAB agora, o que você leria? Então, se você abrir o PNAB, publicado em 27 de julho de 2017, eu vou ler para vocês como que está no artigo 2. No artigo 2º, do parágrafo único, assim se coloca. A atenção básica é o conjunto saúde individuais, familiares e coletivas, que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas do cuidado integrado e gestão qualificada, realizada por equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Note que, se olhar, não tem nada assim.
primeiro que se ficasse um texto desse tamanho, a questão ficaria muito cansativa. Então, obviamente, o autor, ele adapta, né? Então, você vai ter que encontrar esse parágrafo que eu acabei de ler em alguma delas. Então, vamos de baixo para cima? Vou dar D para A, só para ficar diferente. Letra D. Atenção realizada por equipe multiprofissional, até aí ok, está escrito isso, em um território não adscrito. Não, é um território adscrito, do qual as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, tem que ser um território adscrito. C. Ponto da rede de atenção à saúde, RAS, com responsabilidade sanitária, ok, de cuidados essenciais individuais e de promoção à saúde. Bom, o problema dessa aí é que ele não fala sobre rede de atenção à saúde, mas sim, seria o conjunto de ações, mas não o ponto da rede de ação, seria o conjunto de ações. Só por isso que está errado. Mas falar que vamos assim dizer, então vamos trocar o ponto da rede de atenção à saúde por conjunto de ações. Conjunto de ações com responsabilidade sanitária e de cuidados essencialmente individuais. Ah, mas aí também tem mais um erro. Essencialmente individuais, porque na verdade são saúde individuais, familiares e coletivas. Então tem dois erros aí, letra C não. Letra B, a porta preferencial da atenção à saúde é um dos pontos periféricos de comunicação dessa rede. Não é periférico, é o central, e não tem isso na definição de que a porta é preferencial. Isso vai ser desenvolvido, obviamente, no primeiro, na primeira parágrafo, depois do artigo 2º, que a atenção básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS. Então, sim, é o centro de comunicação da RAS, mas ele é o centro de comunicação, não um ponto periférico. Então, tá errado isso. E isso não tá como definição, ele fala conceitua como. Enfim, de qualquer forma, não é ponto periférico, é ponto central, então letra B errada. E aí a letra A tem que estar certa, né? Já tirei a D, a C e a B, a tem que estar certa, senão vai anular a questão. Letra A, atenção à saúde ofertada de forma integral e gratuita. Essa parte do integral e gratuita vai estar no segundo parágrafo, né? A todos que necessitem e de acordo com os princípios do sistema único. Então tem parágrafo único, artigo 2º, parágrafo 2º. No parágrafo 2º assim está. A atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes à saúde. Então, por exemplo, se tiver um território que tem alguma coisa que precisa ser distribuída de forma básica, então aqui, sei lá, vamos pensar aí numa coisa aí diferente. Então, por exemplo, esse território, ele tem uma questão grande que é nenhuma academia vai para lá e precisa de um profissional de educação física de uma academia gratuita para que consiga ocorrer a promoção corretamente, para que a saúde dessa população melhore, já que é um bairro que não tem como praticar atividade física, dadas as irregularidades da rua e a distância do centro da cidade, já que é um bairro rural densificado, né? Uma região com muitas casas num bairro rural, ou seja, afastado do centro da cidade. Então, sim, teoricamente, a gente teria que dar um jeito de ofertar integralmente e gratuitamente a todas as pessoas essa necessidade. Então, isso está conforme a PNAB, segundo parágrafo, né? E, por fim, só para a gente ler aí os dois últimos parágrafos, né? Eu já li o artigo 2º, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. É proibido qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condições socioeconômicas, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. E quarto parágrafo. Para o cumprimento do previsto, né, do terceiro parágrafo, que eu acabei de ler, serão adotadas estratégias que permitem minimizar desigualdades e iniquidades, de modo a evitar a exclusão social de grupos que possam vir a sofrer a estigmatização ou descriminalização, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. Então, essa é a ideia. Então, note que eu preferi ler a lei para vocês verem que a pergunta ela não está diretamente na definição. Então, essa questão ela tentou reler o parágrafo para não ficar ipsis literis, não é uma pergunta de preguiçoso, como eu brinco. O cara não pegou o parágrafo, colou e falou qual que está correto. Isso eu acho uma pergunta muito preguiçosa. Não, ele de fato leu, interpretou e distribuiu aí de uma forma que, se o aluno não estiver atento a isso, ele pode errar. Então, letra A está correta. Então, a saúde ofertada de forma integral e gratuita a todos que necessitem, de acordo com os pontos com os princípios do Sistema Único de Saúde. Está correta. A letra B está incorreta, porque não é um ponto periférico, é um ponto central de comunicação da rede. A letra C está errada, porque não é essencialmente apenas individual, é individual, coletivo e familiar. E a letra D está errada, porque o território é adscrito território
ele está definido, né? Está escrito lá, população em território definido, ou seja, descrito. Perfeito, a quarta questão, muito elegante essa questão, permite a gente explicar bastante coisa e aí trazer para vocês bastante conhecimento. Bom, a questão 5 também é da mesma prova, e assim ela se coloca. Considerando as especificidades da atenção básica à saúde no Brasil e a nossa enorme diversidade populacional, podemos afirmar que bom, e aí é legal, porque ele vai trabalhar equipes de saúde de família fluviais. Então, isso é complexo, porque se você nunca ouviu falar disso, você pode acabar rodando. E olha que curioso, estávamos falando da nossa gloriosa PNAB, e essa questão de justamente dessas equipes, né, de ribeirinha ou equipe aqui fluvial, ela aparece dentro disso. Então você consegue achar isso, se você procurar na mesma lei, você vai conseguir achar lá uma seção só para isso. Então, aqui, até interessante, se você ler, você já mata a questão. Ele fala o seguinte, letra A, arranjos organizacionais especiais, como as equipes de saúde da família fluviais, ESFF, são voltados para a população da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense. Olha só como é que fica. Seção 3, das equipes de saúde ribeirinhas e fluvial dos municípios da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Ele já mata, é isso, a letra A está correta. Bom, vamos ver o que está errado nas demais questões, então. Letra B. Outro arranjo organizacional especial são as equipes de saúde da família ribeirinhas. Unidades construídas à beira de rios, lagos ou mares para atender a população descrita. De fato, é para atender a população descrita à beira de rios, lagos e mares. A questão não é essa. A questão é que nas unidades, elas geralmente são construídas onde já existe uma equipe de saúde. Então, elas meio que ficam ali apoiando essas equipes. Né? E elas podem, é como se elas fossem uma equipe de apoio. Então, elas não são, na verdade, unidades construídas nesses locais necessariamente, tá? Letra C. A equipe de saúde de família fluviais é composta por um médico, até ok, enfermeiro, ok, odontologista, ok, técnico de saúde, ok, e técnico de enfermagem, ok. Mas ele fala ainda farmacêutico, microscopista, agente de endemias e agente comunitário. Está errado. Não que esses não façam parte da equipe, mas não fazem parte da equipe mínima. A equipe mínima são só essas que eu citei. Se você pensar nos demais, o próprio microscopista, ele vai fazer parte, na verdade, de uma equipe ampliada. Então, você pode colocar, mas vai ser de uma equipe ampliada. Então, ele não vai ser parte da mínima da equipe, não. Ele vai fazer parte também da equipe, mas de uma forma ampliada. Então, o mínimo são médico, enfermeiro, odontólogo, técnico de saúde bucal e técnico de enfermagem. Farmacêutico, microscopista, agente de endemias e comunitário faz parte de uma equipe mais ampliada. E depois ele volta para equipe de saúde de família ribeirinha, ESFR. Deve prestar atendimento à sua população, no mínimo, durante 20 dias por mês e podem contar com apoio ocasional de embarcações menores, se custeados pelo gestor municipal. São 14 dias, tá? 20 dias ficaria muito difícil, porque algumas comunidades ficam muito distantes umas das outras. Então, para o cenário de algumas regiões do Brasil, você tem que fazer eles trabalharem 20 dias no mínimo para o governo federal poder custear. E assim, só para vocês entenderem, quando a gente fala de custear uma equipe dessa, o município acaba ficando com um custo muito alto, tá? Então a gente às vezes acha que, não, pô, vale a pena ter uma equipe dessa no município. Para o gestor municipal, às vezes é tão caro, tão complexo contratar esses profissionais que muitas das vezes não vale tanto a pena, não. Viu? Então, eu gostaria de dizer que vale super a pena e que todos os municípios vão ter desejo em fazer, mas não é bem isso. Também tem que ter aí haver um desejo, um ânimo da população local pressionar os prefeitos para que para que exista, né? Então, infelizmente, não é tanto quanto a gente gostaria esse investimento aí dessa parte. Até porque muitas das ações que se fazem elas sequer vão ser remuneradas, atendimento, fazer, por exemplo, identificação de algumas doenças, né? Alguns exames laboratoriais, o repasse federal vai ser mínimo. Então, acaba, às vezes, muitas das vezes, não valendo muito a pena
para essas prefeituras assumirem esses programas. Até porque o previsto para isso, ele nem seria possível se todos os municípios de fato que têm necessidade aderissem, o valor que ele coloca para esse tipo de programa não seria suficiente. Não haveria dinheiro suficiente para que a gente conseguisse bancar esses programas pelo Brasil, né? Já sabia-se que os municípios nem sempre adeririam, então nem teria esse dinheiro completo. E aí a sexta questão, para a gente encerrar, também da mesma prova, sua irmã. A atenção básica, mais especificamente a estratégia de saúde da família, a porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, é responsável pelo acompanhamento da população em vários momentos da vida, referente às atribuições da SF em relação ao idoso, ou seja, caderno de atenção número 19. Preconiza-se, exceto. Ele quer saber o que se preconiza, tá tudo certo, tem uma errada, hein? Lembre-se do exceto. Exceto é importante. Compete à equipe o preenchimento de autorização da caderneta da saúde da pessoa idosa. Perfeito. Inclusive, em muitos municípios sequer dão essa caderneta, mas de fato tem que ser feito. Assim como tem da gestante, tem do idoso. Registrando as medicações em uso. Perfeito. Ver se não tem polimedicado, o paciente não se perder quanto às suas medicações. Isso aí está corretíssimo. B. Compete à equipe o gerenciamento do idoso, exceto quando em uma internação domiciliar. Não, inclusive quando é internação domiciliar. Então, óbvio, se for um idoso muito complexo, a equipe ela pode dividir, ela não deixa de ser responsável sanitariamente. Acabamos de ver que no PNAB quem é responsável é a equipe de saúde da família, né? As equipes básicas são responsáveis sanitárias para a sua população. Então, o exceto quando a internação domiciliar não é mais problema meu, não, continua sendo responsabilidade sanitária minha. Eu posso dividir, se for muito complexo, e somente se for muito complexo, com uma equipe de atenção domiciliar, né? Então, se tiver nesse município, que a minoria dos municípios tem isso bem estruturado. Então, não é exceto não, inclusive com a internação domiciliar, cabendo essa, às vezes, atenção especializada, mas nem sempre. Muitas vezes, na maioria, só atenção básica. C. Compete à equipe a avaliação do grau de sobrecarga do cuidador e a avaliação de funcionalidade familiar através do APGAR familiar. Perfeito, é isso. E D. Compete à equipe a elaboração das redes de cuidado ao idoso através dos instrumentos Genograma e Ecomapa. Perfeito. De fato, compete à equipe mesmo. Então, isso aí está correto. A única que está errada é a letra B. As outras mais estão corretas. Muito bem. Então ficam essas questões. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido tudo. É uma parte que eu a considero importante, conhecer essas políticas de saúde, porque é isso, se eu não estou conhecendo elas direito, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer um bom gerenciamento interno das minhas questões. Então eu preciso ter certeza que eu conheço bem essas políticas para que eu seja um bom médico de família e a minha unidade fique trabalhando bem. Combinados? Então, fica um abraço, bons estudos, Unilink, do que vocês precisarem, tamo junto. Valeu, Unilink.